bem-vindos à nossa aula. Nesta aula, a gente vai explorar o serviço da AWS, conhecido como EC2, Elastic Cloud Computer Cloud. Tá? É um serviço de infraestrutura como serviço, né? Onde você tem, você pode criar máquinas aqui, computadores virtuais, para hospedar seus aplicativos, para hospedar seus ambientes de serviço, e ele é sob demanda. Então, você pode planejar aqui as suas instâncias, você pode planejar os modelos dela, você pode planejar fazer um scaling de instâncias, que é bem flexível, né? Então, vamos começar pelo começo. Em primeiro lugar, as características da instância, né? Quando você cria uma instância, você pode selecionar qual é a região da AWS que você vai criar essa instância. Nesse caso aqui, a gente tem essas instâncias aqui, norte da Virgínia, Ohio, norte da Califórnia, etc. Presta atenção onde você está criando, né, sua instância, porque cada área onde você cria a instância tem um custo diferente, né, com relação ao que você vai hospedar. Tá? Geralmente, o ideal é que você coloque as suas instâncias e seus serviços nas regiões mais próximas a você, no nosso caso aqui, São Paulo. Tá? Então, quando a gente está falando de instâncias de produção, onde você vai precisar, você tem serviços ali, servidores web, aplicações, ou até servidores mesmo da empresa, o ideal é que você coloque na região mais próxima, né, por questões de latência. Tá? No nosso caso, vou colocar aqui no norte da Virgínia, que é uma região chamada, né, que é o norte da Virgínia, Estados Unidos, norte da Virgínia, né? E aí a gente tem aqui ele está dentro, vou deixar ele dentro da US Est 1, tá? Então a AWS ela tem as regiões, né, que são ali os locais no mundo que ela tem áreas onde ela opera, e dentro dessas regiões ela tem aí seus data centers, né? E os data centers ali, eles são, pode ter dois, três, e são separados ali dentro da região. E aí você em cada o SST1, o SST2, o SUST1, você pode ter vários data centers aqui nesse enderecinho aqui, ó, para gerar redundância, né? Então eu vou deixar aqui no norte da Virgínia mesmo, porque não faz diferença para mim. Aqui é uma demonstração. Se fosse uma de produção, né, uma instância de produção, o indicado é que fique próximo a você. No caso aqui São Paulo, SA Este 1. Né? E aí vamos lá. Como que eu faço para criar uma instância? Eu clico no botão executar instância e vou colocar o nome da instância aqui. Vou chamar essa aqui de EC2 Demo 1. Tá? E aqui embaixo vão ter as imagens das aplicações do sistema operacional. Então a AWS ela fornece esse Amazon Linux AWS, macOS Mac, Ubuntu Linux, Windows, Red Hat, SUSE, tarará, e muitas outras imagens aqui. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o Amazon Linux mesmo. E aqui embaixo eu tenho a imagem da máquina, que é o Amazon AMI, né, do Amazon, que é a imagem. Linux 2023, kernel 6.1. Não vou mexer nisso aqui, nessa versão, poderia selecionar outra versão. Fique atento, porque quando você entrar, se você não tiver uma conta paga, né, uma assinatura paga, você tem que ficar atento ao que entra no nível gratuito. Né? Então aqui, ó, esse Deep Learning OS NVIDIA Driver, até aqui você está no nível gratuito. Depois daqui você está fora do nível gratuito. Então, para teste, né, é interessante você se manter no nível gratuito. E depois a gente desce aqui, vai ter a opção de, se você quer arquitetura de 64 bits, né, x86 ou a ARM, né, eu vou deixar na x86 mesmo. E aqui é o tipo de computador, né, que eu vou utilizar.
né? Então aqui eu tenho, ele está me dando como a primeira opção um micro da família T3, ponto micro, né? Aqui família T3, vem com dois vCPUs, que são dois núcleos virtualizados, né? Dois CPUs virtualizados, 1 GB de memória, e aqui embaixo ele vem dizendo sob demanda no Ubuntu, dando informações da máquina. Eu posso selecionar ela, ou se houver necessidade, eu posso selecionar outra, desde que no nosso caso, obviamente, no caso de produção, a empresa vai estar pagando, né, para ter máquinas maiores, mas no nosso caso aqui, ó, qualificado nível gratuito, qualificado nível gratuito. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, essa maquininha aqui, que é o Small, que tem 2 GB de memória, 2 vCPUs, que está qualificado para o nível gratuito. Tá? Nome do par de chaves. Né? O que é o par de chaves? Se você for acessar essa máquina do lado de fora da plataforma da AWS, através do SSH, por exemplo, você vai precisar ter um par de chaves, tá? Ou seja, uma par de chaves de criptografia, né, para que você possa acessar a máquina. Então, é obrigatório que você pode utilizar um par de chaves que já existe, tá? Ou você pode clicar aqui e criar um novo par de chaves. Vou botar um novo par de chaves aqui, vou chamar ele de Linux AWS demonstração. E aí ele dá aqui o tipo de chaves RSA, pode deixar desse tipo mesmo, que são privadas, chaves privadas, né? E aqui o formato de chave privada PEN ou PPK. E ele diz para que serve, ó. PEN é para uso com OpenSSH e PPK é para uso com o PuTTY. O PuTTY é um aplicativo de acesso remoto, né, de acesso a terminal, né, que você utiliza esse arquivo aqui, né? Mas existe a possibilidade de você converter PEN em PPK também. Tá? Por padrão, o que se indica é que você faça a criptografia, gere a chave no formato PEN. E se for necessário, você converta para PPK. Então, vou criar a chave em PEN mesmo. A chave foi criada. Vou descer aqui. Configurações da rede. Ele não tem aqui, ó, rede, informações não tem, subrede não tem. Então eu vou editar e ver aqui o que acontece, tá? Então ele tem aqui, ó, nada de rede. Então não tem como criar minha máquina se eu não tiver uma rede. Então ele diz aqui, detectamos que sua conta não tem VPCs nessa região. Isso resultará em uma experiência indesejável. Você poderá iniciar instâncias, tal, tal. Então o que eu vou ter que fazer? Criar uma nova VPC padrão ou criar uma VPC na munha, né? Como não é o nosso objetivo ainda, eu vou clicar aqui e criar uma VPC padrão. Vou clicar aqui, a gente vai para o VPC, vou criar uma VPC padrão. A VPC padrão ela já vem prontinha aqui para mim, ó, com subnet, etc., com tabela de rotas, vai facilitar a minha vida, né? E aí, deixa eu ver se ela já apareceu aqui, deixa eu ver. Ali, ó, VPC padrão, subrede. Deixa eu ver aqui, ó, apareceu já as subredes. Vou selecionar uma qualquer. Eu não vou entrar nesse detalhe agora porque a gente vai ver VPCs em outras aulas, tá? Atribuir IP público automaticamente vou deixar habilitado e vou explicar depois o porquê. Criar grupo de segurança. O que é o grupo de segurança? Grupo de segurança são regras que você coloca de acesso, né, para essa máquina. Né? O que essa máquina vai ter de acesso? Ou seja, se ela vai poder acessar a internet, se outras máquinas vão poder acessar ela, como se fosse um firewall, vamos chamar assim. Né? Então, você pode criar um grupo de segurança ou selecionar um grupo de segurança existente. Se você tiver um, aqui ele tem um grupo de segurança default. Se você não criar um, ele vai criar. Se você não determinar um, ele vai criar um padrão. O nome do grupo de segurança ele vai botar aqui por padrão Launch Wizard. Você pode apagar e botar aqui demo grupo de segurança. Botar aqui GS SC2. Pronto, SC21, né? Para saber que é dele. Beleza.
Aqui tem a descrição, isso é opcional, vou deixar assim mesmo, vou mexer nisso. E aqui tem as regras do grupo de segurança de entrada. Então ele está permitindo o SSH aqui para qualquer lugar. Tá? Então, nesse caso aqui ele está dizendo o seguinte, qualquer que seja a máquina que acessar via SSH, óbvio que tem que ter a chave de criptografia, né? Qualquer uma que tenha a chave de criptografia que acesse essa máquina vai poder entrar através de SSH. Tá? Você pode criar outras regras aqui ou não. E configurar o armazenamento já vem aqui por padrão, tá? Com um armazenamento aqui de 8 GB. E o disco aqui é um SSD de uso geral GP3. Né? Você pode usar o GP2 ou usar o SSD IOPS IOE1. Isso aí a gente vai ver posteriormente quando questão de armazenamento e etc. Bem, fiz aqui minha máquina. Aqui em cima tem um detalhe. Eu posso criar uma máquina com essa configuração. Eu posso criar, por exemplo, 2, 3, quantas eu quiser, tá? Com a mesma configuração. Mas executar aqui instância. Vou fazer só uma, né? Para a gente poder ter uma ideia. Bem, a máquina foi aqui criada, tá? E aí, o que acontece? Assim que ela é criada, vou atualizar aqui, ela coloca aqui estado executando e aqui ela coloca inicializando. Tá? Quando ela está aqui inicializando, normalmente você não pode conectar nela, você não pode fazer muita coisa. Tem que esperar esse estado aqui passar e ela ficar completamente acionada, ligada, né? Enquanto isso, vamos ver aqui as configurações dela. Então vamos lá. Aqui embaixo, você clica na tua instância, tá? Ele mostra aqui os detalhes dela, aonde tem aqui, lógico, tem muita coisa aqui. Eu não vou falar de tudo agora, né? Mas vou falar dos pontos principais. Ela tem aqui o endereço público. Né? Esse endereço público é o endereço que você coloca no navegador ou no software de que vai ter acesso SSH para poder acessar essa máquina remotamente. Aqui eu tenho o IP privado. O IP privado é o IP que é utilizado dentro da AWS para se comunicar com essa máquina. Pensa no IP privado como se você tivesse uma máquina na tua empresa. O endereço que você tem lá dentro da tua empresa é o endereço privado, que a máquina se comunica. E o endereço que a máquina se comunica com a internet é o endereço público. Tá? É bem similar. Aqui, o AWS gera um DNS público. Então, se você não quiser utilizar esse, aqui é o DNS privado, né? E aqui é o público. Se você não quiser usar esse endereço de IP diretamente, você pode usar essa DNS pública, que ele vai localizar a máquina na internet. Mas então, qual a diferença se eu posso usar aqui, por que eu vou usar aqui e vice-versa? Quando o endereço IP público, ele pode ser modificado, ele nem sempre é esse endereço. Tá? Então pode ser que você reinicie a máquina, ou pode ser que você exclua a máquina, né? E aí ele vai gerar outro endereço IP público aqui. Então se você estiver acessando por esse endereço, ele vai ser um agora, daqui a um tempo ele pode ser outro. Então o ideal é que você acesse pelo DNS público, que ele sempre vai se referenciar ao IP público que tiver no momento. Aqui é o ID da instância, pode ser solicitado para alguma configuração, é bom saber. Tá? E aqui embaixo eu tenho as configurações, né, de detalhamento da máquina. Tá? Beleza, a máquina ainda está inicializando aqui, ainda está inicializando. Enquanto isso, ela está inicializando na zona US EST1. Tá aqui o IP, esse é o IP público, ó, conforme está aqui. O IP elástico a gente não tem, a gente está trabalhando com ele, não tem monitoramento e aparentemente está tudo certinho aqui, tá bom? Então, essa máquina agora foi a verificação do status, ela está aqui, ó, verificações aprovadas, a máquina já está funcionando, tá? Como que eu conecto nessa máquina? Eu clico aqui em conectar. Conectar usando IP público. E aí eu tenho aqui, ó, conexões de instância EC2. O que acontece aqui? Eu posso usar o próprio painel da AWS para poder conectar a instância.
eu posso vir aqui gerenciar sessões ou posso acessar via cliente SSH. Nesse primeiro momento a gente vai nas conexões do EC2, ele vai ter aqui, né, ele vai acessar através do IP público, o nome do usuário é o EC2 User, ou seja, um nome específico, eu vou clicar em conectar. Quando eu clicar em conectar, ele vai abrir uma janela de prompt, né? E essa janela de prompt é aqui, ó, Amazon Linux 2023, e eu vou poder fazer as atualizações aqui, sudo e um update, por exemplo. E ele vai fazer aqui a atualização. Se a internet estiver funcionando, né? A gente tem que ver aqui se ele tem essa liberação para a internet. Aí, ó, dependências resolvidas, nada a fazer, né? E complete. Agora eu vou botar aqui sudo i1 install httpd -y está instalando um servidor web, né, para a gente fazer um teste. Agora eu vou entrar aqui, nano/etc, /var www html index.html. Entrei aqui, vamos colocar aqui um HTML, colocar aqui um, deixa eu ver, um H1, vou digitar aqui servidor Linux na AWS, H1 HTML. Pronto, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Opa. Caramba. Isso é uma coisa aqui que foi bom acontecer, tá? Pra gente poder ficar atento a isso, tá? Eu não entrei como root. Olha lá, eu fiz o comando como usuário comum. E eu não posso fazer isso, eu tenho que colocar o sudo na frente. Para editar ou qualquer pasta do sistema, eu tenho que botar o sudo na frente. Então, eu vou repetir o comando aqui, HTML, H1, servidor Linux AWS, /H1, /HTML. Bem, agora sim, Ctrl Enter, Ctrl X, ok. Agora, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou pegar esse endereço, né, aqui. Antes de mais nada, deixa eu ver se o serviço está funcionando. systemctl, status, httpd.service. Opa, tá inativo, né? Tem que ficar atento a isso aqui, ó, tá? Então, você vai fazer o mesmo comando, start, mais uma vez o sudo aqui, start, e aí agora quando eu verificar aqui o status, agora sim ele está carregado e ativo. Se o serviço não tiver assim, ele não vai funcionar, ok? Então vamos ver aqui agora, copiar aqui o endereço IP público, vou abrir uma nova aba aqui, vou colocar ele e ver se ele vai acessar o servidor HTTP. Opa, continuar no site. Deixa não dar suporte conexão segura. Bora. Deixa eu tentar aqui de novo aqui. Vou tentar agora com DNS público. Ver se vai. Vai dar a mesma coisa, né? Porque é o mesmo sistema. Está vendo aviso? Porque vamos continuar no site.
Eu vou tentar um outro navegador, mas está acessando o servidor, né? Então está dando resposta. Então deixa eu copiar aqui o endereço e eu vou abrir a outra página aqui. Eu vou ver se ele entra navegando aqui nessa nova parte. Vai entrar aqui. Opa. Só um minutinho. Às vezes demora um pouquinho para carregar, mas vai. Pá. Deixa eu fechar esse aqui e pegar aqui. Opa. Vamos lá. Tá, às vezes demora um pouquinho, tá? A conexão. Demora um pouco para responder, demora um pouco para poder acessar. Mas ele está dando aqui que, né, aquela mensagem de que não é uma conexão segura, né, e no fim das contas ele está funcionando o serviço, né, porque está aqui, ó, ativo, beleza? Quero só tentar pegar de novo aqui, porque eu quero que ele casse o serviço aqui. Bem, se eu der um ping aqui para a internet aqui, tá funcionando, ok. Então vamos ver se a gente tem regra de HTTP. Isso aqui é uma coisa importante. Vou clicar aqui na instância, vou aqui em segurança, aqui está o grupo de segurança. No grupo de segurança tem uma regra aqui, ó. Lembra que foi criada? Ele está dando aqui que o acesso de entrada é só SSH, por isso que não está indo. Vou criar uma regra aqui, ó. HTTP. Vou dizer que é para qualquer um, né? Ele aceita a entrada de qualquer solicitação HTTP. Vou salvar as regras. Agora vou voltar na instância e vamos fazer de novo o teste. Deixa eu dar uma atualizada aqui só por garantia. E vamos ver aqui se a gente vai conseguir. Opa, tá lá o servidor Linux, tá? Então era esse o que era o grande problema. Tá? O que que acontece aqui? Embora o serviço esteja funcionando, tá? A gente não tinha criado, eu não tinha criado o grupo, né? A liberação no grupo de segurança. Lembra que eu disse que o grupo de segurança funciona como um firewall e que lá no começo estava funcionando somente SSH. Então é necessário colocar o HTTP, dando a liberação, óbvio que aqui de início é só uma demonstração, tá? E aí ele consegue acessar o servidor Linux AWS, que é essa máquina aqui, ou seja, a nossa instância está funcionando perfeitamente, tá? Aí o que que acontece? Eu posso manter essa instância, me conectar a ela que vai ficar para uma próxima aula, trabalhar com ela para poder, né, servir minha rede local e etc. Mas vamos supor que eu não queira mais ela, porque a instância em funcionamento ela vai gerar custo, os IPs públicos geram custo e os discos em funcionamento geram custo também. Então o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em estado da instância, posso interromper a instância, que eu vou só parar ela, mas ela continua aí, eu posso iniciar ela depois. No meu caso aqui, eu quero excluir a instância, tá? Mas eu primeiro vou clicar aqui em interromper a instância, vou interromper. Ela vai parar o funcionamento quando eu vier aqui atualizar. Vai mostrar que está aqui, ó, interrompida. E aí, se eu decidir de fato não mais usar ela,
eu clico em encerrar e excluir instância. Se não, eu posso colocar para reiniciar ou iniciar a instância. Mas eu quero excluir a instância. Excluir instância. Essa exclusão ela não é imediata, tá? Então tá aqui, ó, a instância está em desligamento, ela não é imediata, então ela às vezes demora um pouco para assumir essa inserção de instância aqui, e você às vezes pode achar, pô, não excluiu ainda, eu vou tentar excluir de novo, vai ficar aparecendo aqui, ó, encerrar e excluir instância, vai ficar aparecendo, mas ela já tá sendo excluída daqui, ó, encerrando, e aí você ficar atualizando aqui, daqui a pouquinho ela some daqui, tá? Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o básico da instância do EC2. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar aqui todos os possíveis conteúdos do EC2, tá? Que é um dos serviços mais utilizados na AWS. Ok? Até a próxima.